Fala pessoal, beleza? Vamos embora fechar a prova. Quem quer fechar a prova, levanta a mão. George já levantou ali, viu? Olha lá, George. Então vocês em casa têm que levantar também. Então, ó, vamos trabalhar aqui, começar, a gente vai cobrir todo o nosso conteúdo do edital da prova de guarda municipal, mas eu vou precisar que vocês em casa me auxiliem, beleza? Então, em alguns momentos eu vou pedir para que vocês em casa abram o Vademecum ou abra uma aba aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para você ir acompanhando a legislação pertinente e ficar mais fácil de incorporar o conteúdo, beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Vamos começar o assunto com a afirmação histórica dos direitos humanos. Gente, esse assunto, ele sempre é cobrado nas provas de concurso público. Quem não é muito quem não é da área de direito, ou então quem é da área de direito, não gosta muito desse assunto, porque a gente fala de muita história, né? Da história do mundo e tal, mas é exatamente isso que cai na sua prova. Então, não subestima o que a gente vai falar aqui, beleza? Vamos fazer esse pacto, tá fechado nisso? Então vamos embora. Primeira coisa que você precisa saber levar para a sua prova. Os direitos humanos, eles não surgem como um código civil, ou um código penal, ou qualquer documento compilado. Como assim, Alexandre, não surge de um documento compilado? Porque ele está previsto em normas esparsas, em diversas legislações do mundo inteiro, inclusive do ordenamento jurídico interno. Então, os direitos humanos, eles não surgem do dia para a noite, eles surgem de um processo gradativo de lutas. Então, é quando a população vai para as ruas se manifestar, lutar por uma causa social específica e ela ganha essa causa, é a partir daí que a gente começa a falar do surgimento dos direitos humanos. Então, o que a gente precisa compreender e levar para a prova? Os direitos humanos surgem de um processo gradativo e histórico, ou seja, ao longo da história da humanidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí em casa participaram, ouviram pela TV as manifestações de junho, julho, lá de 2013. Lembrou daquelas manifestações? Aquilo dali nada mais era do que a população pautando lutas de direitos humanos. Você, como assim, Alexandre? Era. Por exemplo, buscar uma educação de qualidade, buscar uma saúde de qualidade, buscar uma liberdade de manifestação do pensamento. Isso tudo são direitos humanos. Então, o que muitos de vocês fizeram em junho e julho foi promover ou proteger os direitos humanos. Porque quando a gente luta por causas sociais, estamos trabalhando na promoção ou proteção dos direitos humanos. Beleza? Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Os direitos humanos surgem de um processo gradativo, histórico e de lutas, de processo de revoluções. Para a gente ter a nossa liberdade hoje garantida, muita gente teve que derramar sangue, teve que suar a camisa e muitas vezes foi perseguido, torturado. É só você ver a história do Brasil no momento da ditadura militar, não é? A gente precisa voltar um pouco mais atrás para a gente começar a entender o estudo dos direitos humanos de uma forma mais global. Vamos começar lá na Grécia Antiga, esse passeio pela história. Vamos lá? Então, ó, lá na Grécia Antiga, no século V a.C., está aí no slide de vocês, foram os primórdios dos direitos políticos. Esses três pensadores aqui, gente, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles quem introduziram a questão da pessoa humana como centro da questão filosófica. Então, volta aqui para mim. Antes, a questão dos direitos, as pessoas tinham direitos a partir de um emanado divino. Somente a questão dos direitos estava somente agregada a uma questão mitológica. Esses pensadores colocaram o ser humano no cerne do debate sobre a proteção aos direitos humanos. Um grande pensador que está aí na sua tela, Fábio Comparato, é um pensador moderno, ele traz a ideia de que os gregos
contribuiu para esse processo de construção dos direitos humanos, principalmente por conta da ideia da democracia que surge com o povo ateniense, né? Lá o pessoal da Grécia, que é a primeira perspectiva do direito natural. Volta aqui para mim. Então, é o seguinte, os gregos, eles deram pontapé inicial para a construção da ideia de que o ser humano, eles possuem direito natos pela condição de ser humano. Só por ser humano, ele já tem direitos agregados ao seu patrimônio de dignidade humana. Agora, lógico, lá na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão, detentor de direitos, era um extrato específico da sociedade. Como assim, Alexandre, um extrato específico? Era só determinadas pessoas. Não era todo mundo, como a gente entende hoje, que tinha acesso a direitos. Por exemplo, as mulheres, os estrangeiros e os escravos não eram considerados cidadãos. Por não ser considerados cidadãos, não tinham direitos. Então, era uma visão limitada de acesso a direitos e uma visão limitada de democracia, de participação do povo nas decisões do Estado. Mas já foi um início, já foi uma construção super relevante e principalmente para a ideia de democracia que a gente tem hoje. Outro momento histórico relevante, que está aí na sua tela, foi a Roma Clássica, lá no século VIII a.C. O direito romano ele trouxe a proteção dos direitos individuais, que a gente chama de ius civile, e atribuiu um conjunto de normas comuns ao povo romano e aos estrangeiros, que a gente chamou de ius gentium. Pela primeira vez, a gente tem normas que são pautadas para dois segmentos específicos da sociedade, o povo romano e os estrangeiros, que lá na Grécia ateniense não era considerado detentor de direitos. Também introduziu a ideia de que o ser humano, e por natureza, ele é portador de direitos. Mais uma vez, caminhando para a ideia do direito natural, do ius naturale. Outra questão importante, que é sempre cobrada em prova, é a contribuição do cristianismo para a proteção dos direitos humanos. Gente, volta aqui para mim. O cristianismo, ele é super relevante na construção que a gente tem atualmente da proteção dos direitos humanos, porque ele quem trouxe essa noção de limitação do poder absoluto para proteger o direito das pessoas. É aquela coisa, ame o próximo como a si mesmo. E a ideia dos 10 mandamentos. Essa ideia trazida por Jesus Cristo foi super relevante para a proteção da dignidade do ser humano que a gente tem hoje. Esse freio ao ânimo natural de violência, como alguns doutrinadores falam, né? Que o ser humano ele é violento por natureza, né? Ele é refreado pelo cristianismo e pelas ideias que Jesus Cristo lançou à Terra, de que o ser humano ele deve respeitar o outro e amar o próximo como a si mesmo. Isso como ideia básica de proteção da dignidade do outro ser humano. Então, está aí na sua tela, esse amor ao próximo, ele trouxe a dimensão da igualdade de todos como ser humano. Então, volta aqui para mim, George. A parada é a seguinte, se a prova chegar para vocês e perguntar se o cristianismo foi relevante para a proteção dos direitos humanos, vocês não vão titubear. Com certeza que sim. E isso vocês tiram pela experiência de hoje, né? A religião, as diversas formas de religião, não só o cristianismo, né? Então, todas as formas de religião são super importantes para que a gente se aproxime mais do amor pleno, do amor ao próximo, com que faz que a gente reduza os índices de violência de todos os segmentos. Violência contra a pessoa idosa, contra a mulher,
contra a criança e adolescente, enfim. Uma coisa que a gente precisa destacar é que, apesar de esses momentos da Grécia Antiga, da Roma Clássica, contribuírem para a construção dos direitos humanos, cuidado com a pegadinha de prova, porque se a prova afirmar que os direitos humanos surgiram na Antiguidade Clássica e Romana, isso é falso, porque haviam concepções que eram diametralmente opostas ao que a gente entende de direitos humanos hoje. É correto a gente dizer que esse período tiveram contribuições importantes para a construção dos direitos humanos. A filosofia construída nesse período foi importante. Agora, dizer que os direitos humanos surgem nesse período, isso é um equívoco, porque, como a gente já falou, a escravidão, a concepção de cidadão como para determinados sujeitos são ideias diametralmente opostas à proteção dos direitos humanos. Vamos lembrar, vocês que já estudaram em algum momento a história geral, vamos lembrar que a escravidão, nesse período clássico, era institucionalizada, ou seja, determinadas pessoas eram consideradas escravos e essa escravidão fazia com que esse ser humano fosse coisificado. Ele não era ser humano. Ele poderia ser vendido, ele poderia ser trocado, a vida dele não valia nada, poderia ser executado a qualquer custo, porque ele não era entendido como ser humano. Ele era entendido como um objeto, como uma cadeira, como uma mesa, como outra coisa qualquer. Beleza? Então, cuidado com isso com relação à prova, beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar, outro momento importante da história na disciplina dos direitos humanos, está aí na sua tela, é a Carta Magna do rei João Sem Terra, lá de 1215. Esse documento é o primeiro, olha, é isso que é cobrado em prova. Ele é considerado o primeiro documento escrito a conter os poderes do monarca. Volta aqui para mim. Gente, você pode estar se perguntando, mas Alexandre, um rei, ele por vontade própria, ele limitou os seus poderes para beneficiar a população. Rapaz, esse rei é bom demais. Não, gente, ele não era bonzinho demais, não. Pelo contrário, ele fez essa Carta Magna por pressão social dos barões ingleses e também do clero. Por quê? O rei João Sem Terra, ele era um cara extremamente inabilidoso na política e gostava de meter o bedelho onde não era chamado. Então é aquela coisa, o rei João Sem Terra, ele queria decidir, interferir até quem iria ser o próximo papa. Veja, a igreja, ela tem uma estruturação e uma hierarquização própria. É uma instituição independente do Estado, mas o rei João Sem Terra não entendia dessa forma. Achava que poderia, pelo poder que ele tinha instituído pela monarquia, achava que ele podia decidir sobre tudo. E isso causou uma grande insatisfação desse grupo do clero. Outro problema que o rei João Sem Terra arrumou foram com os barões ingleses, porque ele começou a cobrar altos tributos e fazer confisco de terra e de produtos desses barões. Então ele arrumou confusão com os dois principais segmentos ingleses que se uniram e falaram para ele, olha, João, tu tem duas opções. Ou tu assina um documento para limitar os seus poderes, ou a gente vai lhe destituir do poder, inclusive chegando até lhe executar. O João Sem Terra, ele era danadinho, mas também não era burro, né? Ele não iria perder a cabeça e não iria perder o poder de graça. Então foi o que ele fez. Não, tudo bem, gente. A gente assina esse documento que ficou conhecido como a Carta Magna do rei João Sem Terra. E esse documento foi importantíssimo porque ele, pela primeira vez, limitou os poderes do rei. Então, aí na sua tela,
a gente tem os principais legados da Carta Magna, então, é que esse documento ele limitou os poderes do rei à lei que ele edita. Ou seja, então volta aqui para mim, Jorge. A questão é a seguinte, o rei, a partir de então, ele estaria limitado a um documento escrito, o que foi as bases da questão da legalidade, que vocês com certeza já estudaram em direito administrativo, né? Então, a ideia de se vincular ao que está previsto em lei, só fazer o que a lei emana, isso tem as bases nesse documento da Carta Magna do rei João Sem Terra. Outro legado importante que está aí na sua tela é que esse documento ele trouxe a ideia do princípio do devido processo legal, porque ele desvinculou da pessoa, tanto do rei quanto da lei, a questão da jurisdição. Ou seja, volta aqui para mim, Jorge. Gente, você limitar a atuação do rei traz como consequência você separar a função executiva da função legislativa da função juridicante. Ou seja, você separar o poder de executar, o poder de legislar e o poder de julgar. O que traz como base o princípio do devido processo legal. Então, leve isso para a sua prova, porque eu já vi várias questões cobrando isso. A Carta Magna do rei João Sem Terra trouxe como principal legado o devido processo legal, a ideia do princípio do devido processo legal, correto, beleza? Outros legados também a gente traz aqui, tá aí na tela. Lança as bases do Tribunal do Júri e instaura a abolição das penas arbitrárias e desproporcionais. É aquela história, volta aqui para mim, Jorge, é aquela história. O rei ele não poderia mais ficar mandando para o calabouço, né, para a cadeia e executando sumariamente as pessoas que ele achava que era contrário ao regime monárquico, só pelo entendimento dele. Não, com essa ideia de você limitar o poder e dividir o poder executivo do poder legislativo do poder jurisdicional, faz com que o rei ele diminua essa sua influência na aplicação de penas arbitrárias, penas extrajudiciais, na aplicação de penas capitais, o que principalmente de penas de confisco, né, das terras, porque os barões que foram prejudicados por conta desses desmandos do rei João Sem Terra, eles já estavam cansados de tanto autoritarismo. Então, outro ponto importante dessa Carta Magna, está aí na nossa tela, é que ela houve uma superação do Estado servil, substituindo a vontade do rei pela previsão da lei. É o que a gente já falou, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Além do mais, houve o respeito à propriedade privada contra os confiscos do rei. Outro ponto também relevante foi que ele previu a liberdade da igreja, olha lá, como uma instituição que foi bastante prejudicada pelos desmandos do rei João Sem Terra, né? Em relação ao Estado, sendo referencial para a futura separação da igreja e o Estado. Então, se a prova também perguntar se a Carta Magna do rei João Sem Terra foi importante para essa consolidação da separação do Estado e da Igreja, a resposta é afirmativa. Com certeza ela foi um instrumento super relevante para a separação dos poderes. Mas outro documento na nossa história também a gente precisa estudar, que é o Habeas Corpus Act, que está aí na sua tela, de 1679. Olha o detalhe, também surge na Inglaterra. E a principal destaque dele é que ele protege a liberdade de locomoção, contra também, né, os arbítrios da monarquia que estava no poder, os Stuarts. Então, qual é o principal legado desse documento que pode cair na sua prova? Ele inspirou tanto para o México, foi servindo de inspiração tanto para o México quanto para aqui, para o Brasil. No México existia um mecanismo processual
que eles chamavam de juízo de amparo. E aqui no Brasil, o que a gente chama do mandado de segurança, que visa assegurar o direito líquido e certo contra os desmandos da autoridade pública. Gente, esse documento ele foi tão importante que até hoje o habeas corpus que a gente aplica aqui no nosso Brasil, na América Latina e no mundo como um todo, ele foi inspirado nesse documento lá do século XVII. Veja a importância dele, né? Então, pela primeira vez, se limitou esse poder dos Stuarts, da monarquia, né? Com relação à prisão arbitrária, à prisão ilegal. Então, o abuso de autoridade com relação à prisão das pessoas foi limitado por esse documento que foi considerado o habeas corpus, que em latim significa libere o corpo. Outro documento importante surge também no século XVII, em 1689, é o Bill of Rights, também da Inglaterra. Esse Bill of Rights, ele surge como uma limitação também da monarquia e coloca o parlamento como sendo o órgão principal de deliberação das decisões do país, do Reino Unido, no caso aqui da Inglaterra. Então, se limitou os poderes governamentais e se garantiu essas liberdades individuais. E quais foram os principais legados, então, desse Bill of Rights? A separação dos poderes e a declaração do parlamento como principal órgão para defender os súditos perante o rei. Volta aqui para mim, Jorge. Gente, foi tão importante esse documento que até hoje, lá na Inglaterra, o primeiro-ministro, ele sempre vai ao parlamento para ele conseguir adesão para qualquer decisão política de impacto que ele vai ter. Então, os programas políticos da gestão do primeiro-ministro inglês têm que passar pelo parlamento. Então, esse documento, Bill of Rights, ou a Carta de Direitos, foi relevantíssimo, inclusive, para a própria formação estrutural da Inglaterra como é hoje. Também a gente traz aqui outros legados desse documento que está aí na sua tela, que ele fortaleceu o Tribunal do Júri, como se tem até hoje, e reafirmou o direito de petição e a proibição de penas cruéis. Gente, volta aqui para mim, Jorge. Veja que esses primeiros documentos, lá desde o século XIII até o século XVII, eles tiveram como foco a ideia da proteção dos direitos de liberdade. Era todo mundo lutando contra os desmandos da monarquia, do poder absoluto concentrado na mão do rei, que tinha o poder de decidir, executar e de criar leis. Isso foi muito forte, principalmente na Inglaterra, mas isso teve uma repercussão em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, né, foi colonizado pela Inglaterra, e a partir da Revolução Americana, lá de 1776, surgiu, a partir da Revolução, surgiu um documento que foi chamado Declaração da Virgínia. Essa Declaração da Virgínia, ela é emblemática para o estudo dos direitos humanos, porque ela traz no seu texto a proteção dos direitos civis e políticos, a proteção da liberdade, do direito à propriedade, a proteção e a liberdade da população contra a colônia inglesa. Então, os princípios democráticos da nossa modernidade que a gente tem hoje foram construídos a partir dessa Revolução Americana, o que trouxe como fundamento a ideia da soberania popular, o povo participando das decisões políticas, com inspiração lá na Grécia, né? Essa ideia da participação do povo nas decisões políticas, a Revolução Americana, ela traz à tona essa ideia
mas coloca um novo formato de democracia, uma democracia mais participativa, mais ampliando a ideia de soberania popular. Então, essa Declaração da Virgínia, ela proclama os direitos de liberdade. Ela proclama também a ideia da liberdade de religião, a ideia da proteção à propriedade. Outro documento também relevante, que foi inspirado dessa Revolução Americana, foi a Revolução, surge com a Revolução Francesa, e foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também lá do século XVIII, surgiu em 1789. Está aí na sua tela. E qual é a relevância dela? Ela foi relevante porque ela buscou suprimir as desigualdades estamentais que existiam na sociedade nesse antigo regime. Com inspiração iluminista, ele buscou aquele velho jargão que a gente sabe, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, trazendo uma dimensão nacional e universal da proteção dos direitos. O grande pensador desse momento, desse final do século XVIII, que influenciou tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, foi John Locke. Ele trouxe a ideia do reconhecimento dos direitos naturais e inalienáveis do homem. Então, volta aqui para mim, George. Então, a história é a seguinte. John Locke, inspirado em todo esse processo de construção da garantia de direitos, da luta contra a opressão dos reis, ele trouxe a ideia de que o homem é livre por ter nascido. Então, por ser humano, por ser um ser detentor de direitos, ele deve ser protegido desses direitos, independente da vontade do rei. Então, é daí onde se consolida a ideia dos direitos naturais. Então, o ser humano ele tem direitos natos que devem ser protegidos contra os desmandos de uma autoridade pública, contra os desmandos do rei, contra os desmandos da monarquia absoluta. Ambas essas declarações, essas duas últimas do final do século XVIII, que surge com a Revolução Americana e que surge com a Revolução Francesa, elas são documentos, são marcos do que a gente chama da primeira geração dos direitos humanos. Essa primeira geração dos direitos humanos, que cai muito em prova, ela tem como principal legado a ideia da liberdade. Então, se a prova perguntar para vocês qual é o princípio irradiador da primeira geração dos direitos humanos, que tem como base a Declaração da Virgínia e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, você vai dizer o princípio irradiador é o princípio da liberdade, porque se lutava contra os desmandos da monarquia. Na América se lutava contra a colônia inglesa. Na França se lutava contra o Império Francês, que oprimia a população francesa. Então, aqui a gente tem que destacar que essa primeira geração dos direitos humanos, ela tem alguns direitos como foco. São os direitos civis e políticos. A prova pode perguntar para vocês também exemplos. Dê exemplos de direitos civis e políticos, você vai dar prontamente. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito a votar e ser votado, o direito à nacionalidade. São exemplos de direitos civis e políticos. Essa primeira geração dos direitos humanos, ela traz um diálogo entre a sociedade e o Estado. É a sociedade dizendo para o Estado, Estado, deixe-me livre para pensar, Estado, deixe-me livre em minha propriedade, deixe minha vida livre, não me prenda arbitrariamente, não cerceie meus direitos políticos. Ou seja, você chega para o Estado e fala, Estado,
não faça nada atentatório à minha liberdade e a meus direitos civis e políticos. Ou seja, você diz para o Estado que ele tem uma obrigação de não fazer, ok? Então, para fechar esse bloco, leva isso para sua prova. A primeira geração dos direitos humanos, ele irradia o princípio da liberdade, ele traz a ideia de uma obrigação de não fazer, e os direitos que consagram nesse momento são os direitos civis e políticos, ok? No próximo bloco, a gente dá continuidade sobre as gerações dos direitos humanos dentro desse estudo histórico dos direitos humanos.